jpixpodmysteria@gmail.com. Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex MM Brasil, fazendo mais um review. E desta vez do episódio do Chapolin El Chirón del Diablo. E no Brasil traduzido como De Acordo com o Diabo. Foi lançado em 1976. E já podemos ver aí, né, o Ramon Valdez, que estava procurando, né, um tal de parafusos pequeninos para o seu invento. E aí podemos ver, né, a sua filha, né, Florinda Mesa, né, que participou deste episódio com esta camiseta azul del Chavo del Ocho, né, a camiseta do Chaves, em uma fase em que ela estava muito, muito bonita, né, na sua juventude. Então ela é chamada ali com seu pai para procurar esses parafusos pequeninos, tão pequeninos. E o seu noivo, né, o Conde de Terra Nova, é interpretado pelo Rubem Naguir. Então o Conde de Terra Nova já chega ali na casa da sua noiva, né, numa situação muito estranha, que ele encontra os dois ali engatinhando pelo chão, né, procurando o tai dos parafusos. Né, ele achou muito estranho, mas sua noiva explicou, né, que eles eram pequeninos e precisava de ajuda para procurar. Mas, né, como o Conde de Terra Nova já estava interessado, né, nos experimentos do cientista, a Florinda Mesa, né, sua filha, foi ali alertada que podem haver muitas pessoas invejosas querendo, né, roubar as fórmulas secretas de seu pai. Então o Conde de Terra Nova disse que queria ajudar a procurar, mas no laboratório do pai dela, né, do cientista, o Ramon Valdez. Então ela ficou em estado de alerta porque ela sabia do perigo que poderia, né, inclusive o noivo dela, como o pai dela mesmo disse, em roubar ou espionar algum projeto secreto. Mas estranhamente, né, neste roteiro, para incluir o Chapolin, ao invés dela simplesmente falar para ele não entrar no laboratório, ela fica em dúvida e chama o Chapolin Colorado. Então a Florinda explica toda a situação, né, que seu pai era cientista e perdeu algumas peças pequeninas, né, que são aqueles mini parafusos, e precisava da ajuda dele aí. E é interrompido inclusive pelo noivo dela, né, o Conde de Terra Nova, que ficou impressionado com a chegada, né, do Chapolin, como se fosse um fã. E depois vem uma sequência de piadinhas aí, onde eles ficam rastejando pelo chão, né, procurando os parafusos. Eles acham, né, os parafusos, inclusive o Chapolin, ele é muito rápido em achar quase todos os parafusos, mas de repente tropeça e perde os parafusos, e um monte de piadas desse tipo. Então, logo depois, o Conde de Terra Nova, né, descobre aí os projetos científicos e vai contar justamente para o Chapolin, que mesmo sendo um herói atrapalhado ali, ele é muito ágil em já tomar uma atitude que enche, né, o vilão aí, o Conde de Terra Nova, de marretadas, né, porque ele contou todo o plano maligno, né. Então ali no sofá ele acaba mencionando a história do Fausto. Então o Chapolin ali, como se fosse dar um sermão, né, usando uma história até conhecida, a história do Fausto. Lembrando que este tipo de episódio sobre o Fausto, o Chirón, ele existem, no total são 4 versões, sendo esta de 1976 a primeira versão. Então ele conta a história do velhinho ali, que já bem ancião, em idade avançada, mas porém apaixonado, né, pela Florinda ali, que na verdade o personagem é a Margarida, a tal da Margarida, e também tem um noivo ali interpretado pelo Rubem Aguirre. E ele deseja se tornar jovem novamente, etc e tal. Até mesmo menciona que gosta da Margarida, mas ela obviamente leva tudo aquilo na esportiva.
Não satisfeito com isso, né, de não ser levado a sério, ele pede ajuda assim do nada, para ninguém, né? Ele mete um quem poderá me ajudar e quem aparece é o Mefistófeles, o diabo, né? Interpretado pelo Ramon Valdez, aí que se transfigura de repente na frente dele. Então, após a aparição, né, do diabo Mefistófeles, aí surgem, né, várias piadinhas, né, uma sequência de piadinhas de quem seria ele, né, de que o Fausto não conhece ele, de que ele na verdade parece com um boi e quais são as novidades do inferno e várias piadinhas do tipo. Então ele de repente, né, ouve os problemas e apresenta a varinha mágica do Shirin Shirion. Então o Mefistófeles faz um tutorial, né, com a varinha mágica, trazendo uma garrafa de vinho, um cachorro no colo, e o mais impressionante, né, para realmente convencer o Fausto, transforma ele em jovem novamente, o que o deixa muito feliz e interessado, o que faz assinar o contrato, né, de venda da sua alma rapidamente. Ele nem sequer leu o contrato, nem sabe de nada, e assinou, né, o contrato ali e ficou de posse da varinha do Shirin Shirion do diabo. E agora está pronto para fazer os seus pedidos. Que a primeira coisa é chamar a Margarida, né, o grande amor da sua vida. Né? Agora ela fica até impressionada como ele se tornou tão jovem, né? Ali de repente nem desconfia que é magia, né? Engraçado isso. Mas daí ele teve que explicar tudo e dar várias demonstrações, né? Trazendo ela a uma mesa de jantar, etc. E a piadinha do ouro, né, com os talheres de ouro, que na verdade trouxe um louro, o qual ela não gostou nada. Depois disso vem mais pedidos frustrados, né, mais piadinhas, onde ele quer que ela esteja com o amor da vida dela, e ele pensando que seria ele, mas na verdade ela já tinha um noivo, e o noivo então reaparece ali para ela. Inclusive ele reaparece, né, depois de uma piadinha falando para o idiota desaparecer, e ele mesmo desaparece. Então ele se vê frustrado, né, cai a ficha de que não serve para nada aquela varinha se ele não consegue o amor da vida dele. Então o diabo Mefistófeles aparece tirando sarro, né, dando risada de toda a situação que colocou ele. Então mostra ali, fala sobre o plano dele de levar a alma e sobre o contrato, né? E por fim aquela piadinha, né, genial, onde ele diz contrato Shirion, né, a palavra mágica para desaparecer, e desaparece. Então o diabo ali fica frustrado e chora, né, o choro do Ramon Valdez. E por fim a história termina ali no sofá, com o Conde de Terranova arrependido, onde ele promete nunca mais fazer maldade, né, ficar planejando esses planos malignos. Então de repente o cientista volta aí com a varinha do Shirion, né, coincidindo com a história e com os personagens, né, fazendo isso uma grande piada. E ali o Chapolin e o Conde de Terranova assustados, né, com a semelhança da história. Então espero que tenha gostado, curta, compartilhe, faça o seu Pix para ajudar e se inscreva, deixe os comentários se você gosta de Chapolin e muitos gibis. Até a próxima.